atrasado aí, eu estava aguardando que o pessoal tomasse café, passasse uma água no rosto. Vamos abrir a câmera só um pouquinho para eu olhar para vocês, todo mundo junto. Depois a gente fecha, quem quiser fechar, fecha. Só para eu olhar para vocês juntos aí. E vocês olharem para mim. Josué, cadê? Ainda já vi, cadê? Quem está por aqui? Felipe, abra a câmera. Cadê a Liane? Gustavo. Iane. Cadê vocês? Olha aí. Abra aí, povo. Tudo bom, Gustavo? Tudo tranquilo. Que bom. Tá barbado, né, Gustavo? Tá parecendo aqueles caras da NBA, do NBA, né? Mais ou menos. Altura, barba, né? Tirando, alguns eu sei que usam óculos também, né? É, Você tá bem? Tá tranquilo? tô bem, tudo tranquilo. Ei, Marcos, eu esqueci de perguntar uma coisa. Eu lembro que tinham falado no grupo uma vez que estavam planejando retomar a atividade da igreja em julho. Só que agora que decidiram manter tempos fechados, acho que vai atrasar, não é? Tá sabendo Exatamente. disso? Não sei para qual data não, mas vai ser modificada. Seria agora 5 de julho, seria que começaria, né? Mas eu acho que vão divulgar aí alguma coisa diferente. Vamos lá, vamos Assim, começar, né, gente? Nós vamos para a nossa lição número 9. Acho que todo mundo tem a revista, né? Essa lição está baseada em 1ª e 2ª Coríntios. Nós vamos começar hoje. cadê a minha revista? Josué. Josué. Acho que ele não tá ouvindo, ele deixou o fone. Que eu vou botar o telefone dele aqui para ver se eu consigo. Não consigo mutar o telefone dele, não. Consegui. Então vamos lá. Nós estamos aí com a lição então número 9, que ela fala da Igreja Consoladora. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Nós temos uns vídeos também para compartilhar. Vamos começar aqui compartilhando a tela com vocês. E aí a gente vai falar sobre... ao falar sobre a Igreja Consoladora, obviamente a gente vai estar trabalhando com uma ideia muito interessante que ideias muito interessantes que Paulo nos traz, que dizem respeito à visão que precisamos ter acerca do que representa esse consolo, esse conforto. Porque a gente sabe que... Vocês estão enxergando a tela já? A tela Dá pra ver. Tudo bem. estão enxergando a tela do PowerPoint, né? Sim. Então, por que eu estou falando que é interessante esse texto, esse contexto e esse texto? Porque a gente está vivendo um momento de muito sofrimento, de muita tribulação, de muita dificuldade para todo mundo. Crentes e não crentes. Todos estão vivenciando uma situação de bastante desconforto, de bastante tribulação. E esse fato de nós estarmos vivendo isso traz de volta quase sempre as mesmas questões relacionadas com o porquê disso está acontecendo. E não raramente você encontra nos grupos das igrejas pedidos de oração por crentes, por pessoas da família cristã. E em alguns casos a gente vê coisas que chamam a atenção, porque falam para a gente como se houvesse uma especialidade, como se, por exemplo, o cristão, no contexto do sofrimento, tivesse um mérito diferente em relação aos não crentes. E aí eu não estou falando dos não crentes que a gente sabe que são, digamos, que praticam o pecado de uma forma estridente, digamos assim, né? Que a gente sabe que são bandidos, ladrões, etc, etc, etc. Falando dos não crentes de um modo geral, mesmo aqueles que nós não conhecemos a história, nem sabemos se são pessoas que, humanamente falando, são pessoas respeitáveis e tudo mais.
sob os nossos olhos, né, os conceitos humanos, mas aparentemente, quando a gente pede as orações para os crentes, a gente como se estivesse reivindicando da parte de Deus um tratamento diferenciado. Senhor, por que que seu servo está passando por isso? Senhor, ele é teu servo, olha para isso. Como se fosse uma cobrança para Deus. Ó, está na igreja, não deixa ele passar por isso não. E isso é muito ruim, porque a gente percebe com essa situação que nós não temos uma compreensão muito correta, não somente não muito clara, mas não muito correta do que é o sofrimento dentro do contexto bíblico. O que o sofrimento significa, representa. E aí, em muitas situações, a gente faz essa cobrança da parte em relação a Deus, em relação ao Espírito Santo, em relação a Cristo. Fazemos essa cobrança de termos um tratamento privilegiado. Somos filhos do rei, temos que ter um tratamento privilegiado. E isso aí não apenas nos remete à questão do sofrimento, mas nos remete a todos os demais aspectos da vida. E aí é onde entra a questão da teologia da prosperidade, que traz em seu contexto, de modo assim, bem geral, bem mais amplo, a ideia de que os filhos de Deus eles são homens e mulheres que prosperam, que têm recursos, que não passam por dificuldade, que não passam por tribulação, que não passam por problema. Se você está com problema, olhe lá se você realmente é filho de Deus, olhe lá se você não está com pecados aí que você precisam ser perdoados, precisam ser confessados. Olha aí se você não está deixando de dar o dízimo, deixando de fazer alguma coisa que a Bíblia diz que você tem que fazer. Olha aí se você não está deixando de ir para os cultos. Olha aí se você não está... Enfim, começa-se a criar um ambiente de cobrança, cujo parâmetro da cobrança de você ser santo ou de você não ser santo é o efeito que se quer enxergar em termos de prosperidade na sua vida, resultados financeiros, resultados econômicos, paz, se você tem paz, se você não tem paz, se você tem harmonia, não tem harmonia no seu lar, se seu casamento vai bem ou se não vai bem, se no seu emprego você é uma pessoa que tem um status, uma posição relevante ou não. Enfim, começa-se a vincular o nosso padrão começa a ser, padrão de referência começa a ser se nós somos bem-sucedidos ou não em todas as áreas da vida. E se nós não formos bem-sucedidos, provavelmente é porque nós temos pecado ou porque, justamente para não culpar a Deus, né? Ou não jogar a responsabilidade sobre uma ação de Deus, sobre aquilo que Deus, um plano de Deus, uma razão que venha da própria Deus, nós começamos a tentar encontrar. E não raramente isso desemboca também num comportamento que é de acusação entre os crentes. Então, alguém que está passando por muita dificuldade, nós fazemos algumas vezes como os amigos de Jó. Nós vamos para lá conversar com eles, né, fazer uma visita cristã, uma visita de amor, uma visita de irmão, tal. E chegamos lá e dizemos: rapaz, vamos orar, porque certamente você está passando por isso, porque Deus quer lhe ensinar alguma coisa. Deus quer, você está fazendo alguma coisa errada, Deus quer mostrar. E aí, quando você vai à Bíblia, você não encontra amparo numa posição como essa, assim, de querer atribuir especificamente uma situação de dor, de sofrimento, de aflição, de problemas, de dificuldade, a um vínculo direto, ligado diretamente com a nossa atual situação espiritual. Lógico que existem, e aí biblicamente a gente vê, né, vocês vão ver nos vídeos que eu vou passar aqui exemplos disso, citados pelos ministrantes da palavra, falando sobre isso também, sobre esse vínculo que pode existir. Miriam, por exemplo, teve lepra como uma determinação de Deus para que ela aprendesse uma lição. Mas Jó sofreu, e sofreu pra caramba, e não tinha uma razão em Jó para isso. Né? Jó era um homem justo, íntegro, que não havia outro igual a ele. Né? Paulo, um servo de Deus,
incontestável, assim, do ponto de vista da sua dedicação cristã, da sua conversão e tudo mais, passou por sofrimentos terríveis, sem nenhuma razão, né? Assim, aparentemente, que, do ponto de vista do que nós pensamos aqui, né? Não havia razão, porque se ele era um servo, estava fazendo tudo para Deus, o objetivo dele era servir a Deus, glorificar a Deus. Por que que ele apanhou, sofreu, foi perseguido, foi açoitado? Tal? Como é que se justifica isso? Então, quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que não há uma relação lógica direta entre o sofrimento e uma vida cristã que seja, aos nossos olhos, saudável, santa. Não há essa vinculação. Mas há uma vinculação muito clara, é o que nós vamos ver, em relação ao grande e às vezes incompreensível plano de Deus para cada um de nós. Então, tirar essas conclusões acerca do que está acontecendo, por exemplo, de Deus que estão na UTI, enquanto políticos que nós reputamos tão indignos, tão corruptos, tão miseráveis, tão terríveis, ou mesmo criminosos que mataram, que fizeram coisas, passarem pela pandemias, ou sem serem contaminados, ou com uma contaminação que tenha um efeito leve, ou seja, que o vírus não tenha qualquer manifestação mais grave. Quando a gente olha para isso, não é possível. E parece que essa pandemia traz para a gente exatamente um momento de reflexão, além de tudo, um momento de reflexão sobre isso. E aí eu acho que essa lição vem a calhar. Bom, enfim, Paulo vai falar sobre essa influência, aliás, a lição vai falar sobre essa ideia que nós temos, e Paulo vai nos remeter ao sofrimento e ao consolo, né? O sofrimento que a igreja vivencia e o consolo. E quando é que quando é que acontece essa carta, né? Essa carta enviada por Paulo? Nós estamos em 2 Coríntios, e se vocês estão lembrados, nós falamos para vocês que nós temos na Bíblia, no cânon sagrado, a primeira carta e a segunda carta aos Coríntios, mas os historiadores e os estudiosos falam de pelo menos 4 cartas que Paulo teria escrito para os Coríntios. A primeira carta estaria ali mencionada por ele, quando ele diz que já em carta vos escrevi, isso está lá no capítulo 5, deixa eu só pegar aqui. No capítulo 5, verso 9, Paulo diz, né, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Então, quando ele fala assim, já em carta vos escrevi, ele está falando isso em 1 Coríntios. Se a 1 Coríntios é a primeira carta, e ele fala que já em carta vos escrevi, é porque existia uma carta anterior que teria sido escrita por ele. E o fragmento dessa carta, que seria correspondente a essa fala dele, estaria em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, aliás, 1 Coríntios capítulo 6, 14 até o 7:1, que são passagens ali que coincidem assim, que é como se fossem enxertadas dentro de um texto maior. Quando você vai no contexto, que você chega em 1 Coríntios capítulo 6, verso 13, parece que tem um salto ali, tem um hiato, onde é inserido essa carta. Depois Paulo escreve 1 Coríntios. Na sequência, Paulo vai escrever nesse relato. Ele escreve 1 Coríntios, a carta prévia, melhor dizendo, a carta prévia está em 2 Coríntios 6 a 14, até 7:1. Depois ele escreve 1 Coríntios, como nós temos, aí ele recebe informações, que são informações vindas de Cloé, da casa de Cloé, de Fortunato, de Stefano. Aí ele escreve, então, uma outra carta, que seria a carta severa. Essa carta é uma carta que Paulo escreve a partir do momento em que ele recebe notícias do efeito da primeira carta. A primeira carta, quando ele manda, tem um efeito muito ruim. Paulo faz uma visita lá em Coríntios, uma segunda visita, que ele se arrepende até. Ele diz assim, eu preferia não ter ido. Era melhor que eu não fosse, porque eu fui e foi terrível essa visita que eu fiz a vocês. E aí ele fala que foi em choro e muito pranto e tudo mais, que ele esteve lá e que ele não queria voltar lá dessa forma, ou seja, fazer uma terceira visita dessa forma.
Aí ele escreve essa carta severa estaria em 2 Coríntios capítulo 10 a 13. Quando você lê 2 Coríntios, até o capítulo 12, ele está falando de reconciliação. Ele está falando de um momento até o capítulo 9, ele está falando de reconciliação, ele está falando é, de paz, de harmonia, de tudo aquilo que aconteceu. Ele está defende o ministério dele, mas ele fala agora como se eles tivessem feito as pazes depois de tanto conflito. Mas quando você chega em 10, capítulo 10 vai até o 13, parece que Paulo muda de humor. Ele está falando de uma forma pacífica, depois ele passa a falar de uma forma muito agressiva, muito forte. Essa então seria, na verdade, a terceira carta. E a quarta carta seria 2 Coríntios. Para alguns, nós deveríamos ler primeiro 2 Coríntios de 10 a 13 e aí voltarmos para ler 1 Coríntios de 1 a 9, porque seria essa sequência, teria sido essa sequência mais lógica. Mas tudo isso são especulações, porque, obviamente, tem dois aspectos que são importantes. Se o Espírito Santo quisesse que nós conhecêssemos 4 cartas, teria inspirado os escritores, melhor, os compiladores também a fazerem essa compilação das 4 cartas. E depois, do ponto de vista da estrutura histórica contemplada pelos manuscritos, através dos manuscritos, se percebe que não há essa coesão em manuscritos mais antigos, ou seja, nos manuscritos mais antigos, mesmo aqueles lá iniciais, não há essa fragmentação. Então, tem outras teorias aí que explicariam o porquê dessas 4 cartas mencionadas e por que esses textos têm essa configuração. Mas Paulo chega em Coríntio, e esse texto está relatado lá no capítulo 18 de Atos, em 17 versículos, e ele chega lá e ele se instala na casa de Priscila e de Áquila, ele começa a desenvolver o trabalho dele lá, pregando na sinagoga, depois ele tem muito êxito com isso, só que por conta da resistência dos judeus, ele se muda para uma casa vizinha, a sinagoga, e começa a pregar dali. E aí nós temos toda essa história. Paulo tem muito conflito, e o principal conflito que Paulo vai enfrentar é exatamente um questionamento daqueles homens lá de Coríntios, dos falsos mestres lá, acerca da autoridade dele. Então, nessa carta, nessa segunda carta, Paulo vai falar muito acerca da autoridade dele. Ele vai defender o ministério dele com muita veemência. A partir do capítulo 3, capítulo 4, ele vai falar muito sobre a sua autoridade enquanto apóstolo. Ele vai defender com muito afinco por que ele deveria ser. E essa defesa da autoridade dele é extremamente relevante nesse momento, porque Paulo está fazendo isso com uma finalidade muito clara, que é de sobrepujar os argumentos e fazer valer os argumentos dele em relação ao Evangelho, em relação à forma como a igreja devia se comportar, porque a igreja pede para ele conselhos, manda para ele uma carta solicitando conselhos sobre várias coisas. Era uma igreja comprometida com a fé, porém imatura e, consequentemente, necessitava de orientação sobre muitos aspectos. E aí, por conta disso, das orientações de Paulo, das contestações que haviam, daquelas divisões que haviam, é necessário que Paulo reafirme a sua autoridade. E ele começa esse texto de 2 Coríntios exatamente falando: Paulo, apóstolo de Deus, o apóstolo pela vontade. Vou botar aqui para vocês. Ele começa exatamente dessa maneira essa carta de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, melhor dizendo. Deixa eu só aparecer aqui, né? Aqui nesse lado de cá, do lado esquerdo aí, para vocês, eu acho que do lado esquerdo, está a versão NVI, né, e do lado direito a versão atualizada. Então ele começa dizendo, desculpa, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então ele começa reafirmando a sua autoridade. Ele diz: olha, eu sou apóstolo, mas não sou apóstolo porque eu quero, não sou apóstolo porque eu me autodenominei, não sou apóstolo porque os outros apóstolos me reconheceram dessa maneira. Embora tudo isso vá ser colocado na sua argumentação a partir do capítulo 3, mas ele está deixando muito claro aqui que a principal razão pela qual ele se
posiciona dessa forma, ele reivindica essa autoridade, é porque ele tem consciência, certeza de que foi chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus. E isso é muito relevante para Paulo nesse momento, nesse contexto. Nós não vamos avançar nessa lição nossa acerca disso, porque a ideia da lição é trazer o aspecto da igreja como consoladora, mas é interessante notar que Paulo, para contextualização, ele escreve 2 Coríntios com essa finalidade. É uma carta que, do capítulo 1 ao 9, vai ser uma carta de reconciliação, depois de tudo que aconteceu, mas, ao mesmo tempo, é uma carta onde Paulo vai reafirmar a sua autoridade, vai pedir, vai dizer que ama muito a igreja de Coríntios, e ele vai mostrar como esse amor se manifestou da parte dele, do sofrimento, da dor que ele sofreu, porque ele passou por conta de ter que ser mais incisivo, de ter que brigar, e ele diz, eu fiz isso exatamente porque os amo, porque vocês são importantes para mim. É como aquele pai que está pedindo desculpa por ter dado uma surra no filho, e está dizendo, olha, você apanhou, mas você apanhou porque eu amo muito você, eu preciso corrigir você, eu preciso que você entenda, que você tenha clareza sobre o que é importante e tudo mais. Mas não me deixa nem um pouco satisfeito, feliz, contente ter que fazer isso, ter que ser mais severo na disciplina com vocês. Então, ele é uma carta de reconciliação. E, ao mesmo tempo, é uma carta que tem muito conteúdo de consolo, de conforto. E aqui, nesse primeiro capítulo, nós temos até o verso 12, principalmente, nós temos muito disso relacionado com o consolo, que é o tema da nossa lição. Então ele começa dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e de toda consolação. A palavra consolação aqui, eu vou abrir para vocês aqui, vocês devem estar vendo aí, no grego, esse é o dicionário de Strong, né? Nós temos, como o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Então nós temos aqui as palavras no grego. E a palavra consolação, ela vem de paráclesis, está vendo aqui? Vocês estão vendo a minha tela, a mesma tela que eu? Só para Sim. constar, qual o nome? Isso aí é um aplicativo que tem a Bíblia traduzida, mas que se você passar o mouse dá para ver o significado em grego? Você está vendo aí? Eu tô vendo. Então, não é que se eu clicar em qualquer palavra aqui, ela vai me dar o significado em grego ou se for no Antigo Testamento em hebraico. Então aqui, por exemplo, consolação. Eu clico aqui e ela tem, tá vendo? É a Que Bíblia, legal. aqui é a Bíblia, aqui é a Bíblia com os números de Strong. Strong é quem escreveu esse dicionário. E aqui eu tenho todo o contexto. Se eu clicar aqui, por exemplo, nesse número, ela vai me remeter. O número de Strong é como se fosse um dicionário onde ele pegou todas as referências. Eu posso chegar aqui e localizar onde essa palavra aparece em toda a escritura e quais os significados dela. Caramba. Porque em cada lugar ela pode ter um significado diferente. Assim como você, ao falar a palavra amor, você pode estar falando de um jeito ou de outro em alguma circunstância diferente. Aqui nesse conceito, nesse contexto aqui, onde Paulo está escrevendo, veja que a palavra consolação ela está ligada diretamente a paráclesis, que é o paráclito. E aí, paráclito nos remete para nós a ideia do Espírito Santo, que é o nosso paráclito, o nosso Sim, sim. consolador. Então, Paulo mostra Paulo está falando aqui que Deus é o Deus de toda consolação. E ele é aquele que traz a paráclesis, é aquele que traz o consolo. E por excelência é o Espírito Santo. Quando Jesus diz, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não vem. Eu vou enviar o Consolador. Então, quando Jesus vai, ele deixa conosco, ele envia, né, entra em cena o papel do Espírito Santo, que é, sobretudo, um papel de consolo, de conforto para nós, de orientação. Ele vos guiará a toda a verdade, enfim. É muito interessante isso. Então, a palavra consolação aqui tem esse contexto e ele vai falar exatamente disso. Aí ele diz, é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação. Aí, novamente, a palavra paráclise vem com a mesma consolação, ou seja, nós somos confortados pelo Espírito Santo para que ele nos use como instrumentos. Então, nós também somos instrumentos de consolação, é o que Paulo vai dizer aqui. E a palavra conforto, confortar, vem também de paracaléu, tá vendo? Vem de paráclise,
mas ela tem um sentido de encorajamento, se você olhar aqui, no sentido 2D, 2E aqui, de encorajar, de fortalecer. Então não é um conforto apenas relacionado com a ideia de você passar a mão na cabeça, acalentar, colocar no colo, vem aqui, fica aqui comigo, deixa eu te dar um abraço, deixa eu te dar não, é uma ideia muito mais forte, né? Vai além desse conforto, desse consolo que a gente muitas vezes imagina. É uma ideia de dizer bem assim, olha, estamos juntos, vamos aqui, mas a gente tem que agir. Encorajar para ação, encorajar para uma atitude, encorajar para entender o que está acontecendo, ou mesmo sem entender o que está acontecendo, submeter-se a isso como sendo algo que vem da vontade de Deus, que procede da vontade de Deus, e, portanto, deve ser por nós entendido, ao entendermos dessa forma, deve ser por nós vivenciado em plenitude, tentando extrair ao máximo tudo aquilo que possa ser apreendido, compreendido e aplicado disso. Então, é uma palavra de encorajamento. É muito interessante que entender o contexto das palavras e o seu significado, porque no português a gente tem muitas acepções e algumas delas são totalmente diferentes daquilo que efetivamente a Bíblia queria, Cristo, Deus queria nos dizer através dos escritos da Bíblia. Ok? Ficou claro aí, né? Como é, Marcos? Depois passe Depois o. eu informo, sim. Tá? Eu informo. Beleza. Ela é uma Bíblia que você tem uma versão free, mas para você ter todos os recursos, você tem que fazer um pagamento, tem que comprar. Não é caro, não, é barato. Mas eu passo o aplicativo. Enfim, vamos lá, Beleza. vamos voltar aqui para a nossa. Então já passamos para a data e ocasião, e aí Paulo começa louvando a Deus. Né? Ele fala bendito. E é interessante quando ele diz aqui, bendito seja o Deus e Pai, porque ele vai falar de sofrimento, ele vai falar de dor, vai falar de aflição, ele vai falar, por exemplo, que ele passou por uma aflição que foi tão grande que ele achou que ia morrer, desesperou da própria vida. É uma coisa assim forte para um apóstolo Paulo dizer, mas ele diz aqui, embora as escrituras nós não encontremos referência sobre esse momento específico que ele menciona aqui. Mas a gente vai chegar na frente. Mas aqui ele está dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoado, louvado. Essa palavra eulogetos, que é para bendito, né, que está aqui, ela é a mesma palavra que da raiz que nós usamos para elogio, para elogiar. É a mesma palavra. Ele está elogiando Deus, ele está bendizendo, abençoado, louvado, seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele está fazendo isso, e aí é onde a gente entra no contexto da nossa realidade atual. Ele está fazendo isso e falando isso apesar de todo o sofrimento. E é para nós não nos esquecermos, claro, disso de uma forma muito clara. Nós temos que adorar a Deus, glorificar a Deus, agradecer a Deus, louvar a Deus, mesmo diante de uma perspectiva tão negra como a gente está enxergando aí, mesmo diante de milhares de pessoas que estão morrendo, mesmo diante de milhares de pessoas que estão aí nas UTIs, mesmo diante de parentes nossos, ou de nós mesmos, eventualmente, estarmos sob esse risco terrível, e se vier a acontecer, também da mesma forma, manter esse mesmo pensamento, isso na mente. Deus é bendito em todas as situações, Deus deve ser louvado em todas as circunstâncias, Deus deve ser adorado em todas as circunstâncias. E ele vai claramente mostrar que, independentemente de tudo que aconteceu com ele, não importa o que aconteceu com ele, ele tem essa visão do louvor e da adoração como sendo algo que é inegociável, é indiscutível para ele. Então, bendito seja o Deus do Pai. E ele fala, Pai de misericórdias, ou seja, Pai de compaixão. Quando ele fala Pai de misericórdia, ele está dizendo, apesar de tudo que eu estou passando, esse Deus ainda é um Deus compassivo, é um Deus de compaixão. Então não é um Deus irado, não é um Deus mesquinho, não é um Deus injusto. Ele é um Deus compassivo, misericordioso, piedoso. Então é muito interessante como Paulo mostra para a gente que mesmo no sofrimento nós devemos glorificar, exaltar e entender que Deus é esse que está conosco no sofrimento e não simplesmente nos momentos felizes, alegres. E ele diz, é esse Deus quem nos conforta de toda a nossa tribulação.
Então, é interessante, né? A gente podia simplesmente dizer, ele não pode nos livrar da tribulação, ele não pode ele não tem poder para nos proteger da tribulação, livrar do mal? Tem, mas ele não prometeu que ia nos livrar do mal. Ele prometeu que estaria conosco, né? Que estaria conosco em todos os momentos, em todas as dificuldades que vivenciássemos. Ele estaria conosco, e ele continua estando conosco. É ele quem nos conforta, é ele que está conosco. E é muito interessante. Então, a primeira palavra de Paulo é de louvor e de adoração a Deus por isso. Quando ele fala que é ele quem está conosco em toda tribulação, ele está dizendo, olha, é ele quem nos dá esse conforto, e não há conforto fora dessa perspectiva de Deus. Não há conforto fora disso. O maior conforto quem pode dar é Deus, exatamente por conta não somente do seu poder, da sua soberania, mas por conta da sua própria experiência de dor, de sofrimento. Aí você pode dizer, mas Deus sofre, ele quis mostrar aí quando enviou Jesus, quando Jesus morreu na cruz, o sofrimento de Jesus, aquilo que Jesus passou como homem. Ele quis mostrar para a gente tudo isso, em tudo isso, uma identidade com aquilo que nós vivemos. Se você for lá para Hebreus vai falar sobre isso. Ele pode se compadecer das nossas aflições, das nossas angústias, porque ele viveu, passou por tribulações, ele fez questão de se identificar dessa maneira conosco. Ou seja, de passar por tribulações, angústias e sofrimentos terríveis. Tortura, como foi torturado, de fato, e até a morte terrível, que foi a morte de cruz. Então, ele sabe do que está falando quando nos fala sobre sofrimento e consolo, e nos fala sobre isso, nos mostra sobre isso na sua palavra. Então é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, e tem uma razão para ele nos confortar, que não é uma razão apenas relacionada com a nossa própria vida, mas a vida do outro. Tá? Então, primeira coisa que ele nos consola em toda a nossa tribulação. Essa é uma promessa, além de ser uma realidade. Então, de qualquer maneira, Deus está conosco. Aqui existe o propósito, um propósito que estaria relacionado com com esse nosso sofrimento. Um dos propósitos, talvez o propósito principal, seja exatamente que nós também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados. Tem um errinho de português aqui. Que nós mesmos somos consolados. Mas, sobre esse aspecto, é interessante observar que não há necessariamente uma ligação entre aquilo que eu faço, que eu sou, como eu me comporto e o sofrimento ou não que eu venha a ter. Mas há uma ligação direta no que diz respeito a tudo aquilo que eu sofra, que eu venha a sofrer, que eu venha a passar, com ou seja, a minha experiência, para a minha experiência, há uma ligação direta com aquilo que eu vou fazer com isso. E a principal característica que Paulo está querendo colocar sobre o sofrimento, em relação ao sofrimento, a principal efeito do sofrimento, ou objetivo, talvez, do sofrimento nesse aspecto, nesse contexto, é que, embora eu não entenda por que eu estou sofrendo, eu sei que tudo aquilo que eu passar em termos de sofrimento deve, seja qual for a dimensão, deve ter como uma consequência clara, escrita na Bíblia, que eu use essa minha experiência para consolar os outros. Então, se em nada eu conseguisse enxergar a razão do meu sofrimento, eu estou sofrendo porque é uma consequência de pecado, é uma consequência de Deus querendo me ensinar alguma coisa, eu preciso passar por isso para amadurecer como cristão. Se eu não conseguisse definir nada, porque a Bíblia não nos mostra claramente nada específico, ou seja, para cada um pode ter uma razão diferente e pode ter simplesmente uma razão ininteligível nesse mundo, onde nós só vamos entender depois. Mas, ainda que seja assim, em relação aos motivos pelos quais eu estou passando por isso e os objetivos, a Bíblia deixa clara esse objetivo. Esse objetivo ela deixa claro, que é para que eu também possa consolar os que estiverem em alguma tribulação. Então,
Um objetivo de Deus, claro, descrito na Bíblia, é exatamente esse. Que eu passo por dificuldades, eu tenho experiências ruins, difíceis, sofrimentos, tribulações, para isso, para que eu possa consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação que nós mesmos somos consolados, ou seja, com a consolação que eu mesmo sou consolado. Então, lembrando aí que a palavra consolação tem uma relação com o Espírito Santo, né, como nós vimos aqui, né, Paráclitos, que é uma admoestação, uma exortação, que é uma palavra que proporciona consolo, descanso. A gente tem que lembrar que também que o conforto que essa palavra traz não é apenas um conforto da pessoa ficar, como é que eu diria, resignada, conformada, né, com a situação. É uma palavra de encorajamento, de fortalecimento, para que a pessoa faça, para que a pessoa... Você vê que no final, aqui no 2F, tem a ideia de instrução, de ensino, de trazer alguma reflexão para que a pessoa não fique parada, não fique simplesmente ali, inerte, consolada, entre aspas, confortada, resignada, conformada, mas que ela tenha atitudes, que ela tome atitudes em relação a tudo isso que ela está passando. E uma das atitudes talvez seja exatamente, ou é exatamente essa. Se você está passando por isso, tenha certeza, ainda que você não tenha nenhum tipo não tenha capacidade de entender qual é a razão, para você especificamente, saiba que tem uma razão relacionada com o outro. Consolar outras pessoas que estejam passando pela mesma aflição. Agora é interessante que a gente não deve, como algumas pessoas às vezes fazem, olhar para o próprio sofrimento e dizer bem assim, mas tem gente pior que eu. Essa é horrível, né? É uma forma horrível de você encarar o sofrimento que você está passando. Você encarar e dizer bem assim, eu estou passando por isso, mas tem gente pior. Então, ou seja, você olha e faz uma comparação. Eu estou melhorzinho, fulano é que tá frito lá, tá lascado lá. Não é essa a visão que deve ser, de forma nenhuma. Cada um de nós tem a manifestação, assim como nós temos os talentos, os dons, como nós vimos em aula passada, também nós temos a medida da nossa experiência com Deus, estabelecida pelo próprio Deus. E esses sofrimentos, essas tribulações, essas experiências negativas, elas são exatamente experiências para o cristão como experiências naturais, naturalmente. E tem promessas, assim como tem promessas de consolo, tem promessas de tribulação. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cristo está falando claramente ali de um preço desse discipulado, ele não está falando apenas dos benefícios do discipulado. Qualquer que queira viver piedosamente nessa vida será perseguido, é uma consequência. Não está falando de uma promessa, não é uma promessa que você vai ser perseguido, é uma consequência. Se você quer viver piedosamente no mundo que é impiedoso, você vai ser perseguido. De alguma maneira, ou você se conforma com este mundo, ou você vai ser perseguido, como Paulo e os demais discípulos acabaram sendo. Toda aquela história do Antigo Testamento, e eu já falei isso algumas vezes para vocês, que diz respeito a promessas de prosperidade, de aquisição de benefícios, de patrimônio, onde você colocar a planta do seu pé, eu te darei e tal. Quando você chega no Novo Testamento, essas promessas são promessas bem diferentes, né? São promessas de tribulação. Jesus diz assim, se perseguiram o mestre, se perseguiram o seu senhor, vão perseguir vocês. Assim, né? O mestre, o discípulo não é maior que o seu senhor, né? O servo não é maior que o seu senhor. Então, está muito claro que no Novo Testamento nós devemos esperar a aflição, esperar, não ter expectativa de uma vida tranquila, muito pelo contrário. Dito isso, eu vou passar aqui, vou fazer um vídeo aqui para gente, que é justamente o que Spru diz para nós aqui nesse vídeo dele aqui. Essa lição que ele traz para nós. Deixa eu só voltar aqui. Onde é que eu tô? Deixa eu ver. Eu tenho que vir para cá. E aí a gente vai ver. Espero que tenha tudo certo hoje, né? Enquanto aí está dando tudo certo. Tá dando para ouvir o vídeo, sim. Tá? Todo mundo? Tranquilo? Vocês estão aí? Não sei, eu ainda não ouvi, não. Também não ouvi nada, não. Vou soltar.
E aí, Ouvi. começaram a ouvir? Bom, Sim, eu ouvi. vamos lá. Tem a legenda, preste atenção que é bem interessante essa explicação dele. We don't rejoice that we have a headache. We don't rejoice that we have cancer eating away at us. What we do rejoice in is the presence of God in the midst of our pain. But again, we have to understand, lest we fall into being absolutely undone and astonished whenever affliction hits us, that we are to expect it. It's part of our call as Christians. That God has called us into a fallen world to minister into a world that is a vale of tears, and it's a place of pain, and there's no way that we can ever expect to escape it. Now, suppose I'm afflicted with suffering. Why? Why am I afflicted? Well, there could be several reasons. It may be that God needs to correct me, and that it is part of his corrective wrath to make me sick or to bring me low. He does that. There are manifold examples of that in Scripture. How did Miriam get leprosy? God gave her leprosy to bring her to repentance. What is Jesus saying here? Unless you repent, you will all likewise perish. Sometimes the suffering that we have in this world is because God is correcting us or disciplining us. But we can't jump to the conclusion that every time we get sick or every time we suffer, there's a direct correlation between our disobedience and the pain that we're experiencing. Again, Job is exhibit A to refute that argument. Job was more righteous than anybody else, and yet he suffered more than anybody else, and it would have been a terrible mistake to assume that there was a direct proportionate relationship between the degree of his guilt and the degree of his pain. We mustn't do that. And so we don't always know. And we don't have to know. What we have to know is him. Because when Job demanded an answer for his pain and asked God to speak to him and explain it to him, and God finally appeared to Job and interrogated Job for several chapters, what answer did Job get from God? He didn't get one. God didn't say to Job, you're suffering this pain for this, and this. The only answer that Job got to his affliction in the final analysis was God himself, the presence of God. And in effect, what God was saying is, Job, here I am with you, trust me. Now, when people say, trust me, it's time to run. But when God says, trust me, it's time to trust. And let me finish by reminding you that our God never promised any of us that we would never go into the valley of the shadow of death. What he did promise us was that he would go with us. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. We have the Good Shepherd. We have his presence. We have his consolation. That doesn't mean we're removed from the arena of pain, but that we are upheld in the arena of pain. Ok, pessoal? Todo mundo viu? Ótimo vídeo esse. Não é? Bem legal? Eu Sim, acho sim. muito legal. Bem na veia, digamos assim, né? Vai na ferida mesmo da gente aí, né? Não pergunte por quê, né? A ilustração que ele traz para a gente é bem interessante também, sobre uma experiência muito clara, que é a sua experiência de Jó. E nós todos, eu acho que todo mundo aqui que está nessa aula e, sei lá, dificilmente alguém desconheça a história de Jó.
mas tem que ser olhado sob todos os ângulos, e esse é um ângulo interessante, né? Que Jó não obteve da parte de Deus nenhuma justificativa para o sofrimento, né? Jó não Apesar dele perguntar várias vezes. só que a única coisa que Deus disse para ele foi: Jó, onde é que você estava? Que história é essa de você querer me questionar o porquê das coisas? Onde é que você estava quando eu fiz tudo isso? Então, meu filho, fique em paz, confie em mim. Acho que a gente está num momento em que a gente precisa ouvir muito isso. Confie não no médico, embora a gente, as ressalvas que a gente tem que ter sobre a questão da ciência e tudo mais, mas a confiança de fato acerca do sofrimento que nós estamos passando e das razões e tudo mais, sem respostas, deve ser simplesmente crendo que Deus está no controle de tudo isso. Então, Deus promete consolo a você quando seu sofrimento for por causa da justiça ou por comprometimento com a missão de Jesus nesse mundo. Esse texto aqui, que foi colocado e que traz da lição, é que ele está dizendo o seguinte, que muitas vezes a gente comete pecado, comete erro, comete falha, e todo mundo peca. E os pecados da gente têm consequências. Aquilo que a gente faz de errado tem consequências. E muitas vezes, em relação a esse sofrimento, a gente quer que Deus nos poupe do sofrimento que decorre dos erros que nós cometemos. Deus vai estar conosco? Vai. Sempre. Não importa qual é o momento que nós estamos vivendo. Né? De dor, de aflição, de tribulação, Ele vai estar conosco. Mas Ele não vai nos livrar das consequências dos nossos erros no que diz respeito da mesma maneira ou da mesma forma como Ele, quando Paulo faz o relato dele lá em Coríntios, como Ele poderia livrar da morte. Veja o que é que Paulo está dizendo aqui, no capítulo 8. No versículo 8, desculpe. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Não existe um relato sobre essa tribulação. A palavra tribulação aqui, se você olhar, metaforicamente, opressão, aflição, tribulação, angústia, dilemas. Então, são sinônimos do que ele passou. Mas veja que o significado mais próximo do que ele quer transcrever é o ato de prensar, de imprensar, de exercer pressão sobre alguém. Essa palavra aqui, tlipsis. E Paulo está dizendo, olha, nós passamos por isso na Ásia e foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da vida, a ponto de estar completamente destruído de recursos, renunciar à esperança, estar em total desespero. Essa palavra que Paulo usa aqui é uma palavra bem forte. Então, desesperarmos da própria vida. Aí ele traz uma reflexão, ou traz uma forma que ele encarou aquilo. Como foi que ele encarou essa situação? Ele diz, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Quando você vai para a Bíblia NVI, veja o que é que ele diz aqui. Já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Ou seja, eles chegaram ao ponto de dizer assim, gente, é o seguinte, nós vamos morrer, ok? Não tem nada que a gente possa fazer nesse momento. Está todo mundo ciente disso, nós vamos morrer. Pronto. Imagine que é o seguinte, eu fiquei imaginando quando eu estava lendo aqui, você está num avião, e aí o piloto diz assim, pessoal, eu queria comunicar a vocês que todos os motores entraram em pane, eu não tenho mais o que fazer aqui, infelizmente, já tentei de tudo. Se alguém quiser falar alguma coisa, orar, fazer alguma coisa, faça, porque todo mundo vai morrer. O avião vai cair e, infelizmente, a gente não tem nada para fazer aqui. Como é que você receberia essa notícia, né? Como é que você está no avião e recebe um comunicado desse lá, depois de uma turbulência lá, você recebe um comunicado desse? É mais ou menos isso aqui que Paulo está dizendo. Nós já tínhamos a sentença de morte, nós já tínhamos ali, com aquele comunicado do piloto, a certeza de que nós vamos todo mundo morrer. Não tem jeito. E aí ele diz assim, que essa sentença de morte trouxe para eles essa ideia, isso que Paulo está dizendo aqui, a convicção de que eles não tinham nada, absolutamente mais nada que fazer, eles não tinham mais o que esperar, eles não tinham mais nenhum tipo de expectativa, sabe? Como a gente está todo mundo hoje com expectativa de vacina, expectativa de medicamentos,
cessou. Aquele irmão que está na UTI, que o médico diz assim, gente, nós não temos mais nada para fazer com ele. Então, Paulo está dizendo que eles encararam aquela situação, aquela tribulação, exatamente dessa forma. Gente, só que veja o que ele está falando. Eles não fizeram isso e ponto. Ele disse assim, para que isso aconteceu, ou seja, nós declaramos a nossa sentença de morte para que toda a nossa confiança, toda, absolutamente toda, não havia mais em quem confiar, não havia mais no que confiar. Toda a nossa confiança estava depositada em Deus. É como se você estivesse caindo nesse avião e você dissesse, meu Deus, só tem uma possibilidade, que é o Senhor. Então eu descanso no Senhor. Eu confio, eu espero. Está tudo colocado nas suas mãos. Entendem isso? Paulo está colocando dessa maneira, dizendo o seguinte, já chegamos num lugar onde não há mais nenhuma possibilidade de nós imaginarmos qualquer saída, qualquer solução, qualquer alternativa. Tudo está exclusivamente na mão do Deus invisível, do Deus que nós cremos, do Deus que nós... que a nossa convicção diz que Ele tem o controle de todas as coisas. Eu não sei se esse exercício você já teve a oportunidade de fazer, mas eu fiquei pensando sobre isso. Eu acho que é terrível você receber uma notícia como essa, mas ao mesmo tempo seria um exercício muito impactante do ponto de vista de você saber que não tem mais o que você fazer. Porque se nós observarmos o nosso comportamento humano, de modo geral, enquanto nós temos alguma coisa para fazer, enquanto nós temos alguma alternativa, alguma saída, nós estamos fazendo, mas isso não é de todo, isso não é o errado. O errado é que nós fazemos isso e confiamos nessa nossa saída. Nós desprezamos completamente a possibilidade de que Deus queira que nós passemos por aquilo. Nós não nos conformamos com isso. Nós queremos, de toda forma, mudar, reverter. E se alguém vier apresentar uma solução, por mais esdrúxula que seja, por mais terrível que seja, por mais ilógica que seja, nós apostamos naquilo ali, como se fosse a tábua de salvação da gente. Mas não é um erro você buscar alternativas. O erro é você colocar no homem, nas coisas, na sua própria força, a sua esperança. Esse é que é o grande erro. E esse é que é o exercício que nós temos que fazer. Nós podemos nos mover na direção de uma solução, de uma alternativa. Mas a nossa esperança, a nossa expectativa não pode ser desviada. Nós não podemos deixar que ela se desvie a ponto de nós nos afastarmos da nossa fé. E aí entra situações que, por exemplo, vão ao limite, digamos, dessa nossa abordagem. Até que ponto o que você faria qual é o limite das suas ações, das suas atividades, das suas atitudes, se você tivesse que se livrar de um problema, ou que se livrar de uma dificuldade, ou que promover, segundo você, segundo o seu conceito, a solução daquilo que está ali afligindo. Qual é o limite disso? Até onde você estaria disposto a ir? E muita gente, a gente sabe na história, se dispõe a fazer coisas que efetivamente Deus não aprova, né? Efetivamente Deus não aprova. E aí a Bíblia também nos mostra exemplos disso. Né? Você preferir... E aí entram versículos que são limites também, do tipo, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Jesus dizendo, deixa os mortos enterrarem seus próprios mortos, quanto a mim, quanto a você, vem, segue-me. São situações limítrofes aí, que muitas vezes são colocadas diante de nós, provações que são colocadas diante de nós. A mulher de Jó disse, abandona esse teu Deus e morre. No meio da aflição, o conselho da mulher de Jó foi esse, né? Abandona a tua fé. Tua fé não está levando você a lugar nenhum, você está sofrendo. É como se você estivesse assim, vai procurar solução em outra coisa, não em Deus. E aí a gente, invariavelmente, podemos transportar essa lição, né, que Paulo está colocando aqui para nós, para várias situações que, eventualmente, nós possamos vir a enfrentar,
futuramente, ou que já estejamos enfrentando, ou que venhamos a encontrar pessoas que estão enfrentando, para que com essa consolação com a qual somos consolados, nós também possamos consolar os outros. Ficou claro esse ponto aqui para você? Ficou. E, Marcos, Ficou bastante. queria comentar um negócio, porque essas situações extremas que você está exemplificando, e ultimamente eu tenho pensado justamente nisso, que na verdade Deus sempre está no controle de tudo, ele sempre governa soberanamente acima das nossas decisões, dos nossos caminhos, mas parece ser uma tendência do ser humano que somente nesses momentos extremos, né, entre a vida e a morte, entre a total incerteza, como por exemplo o tempo que a gente tem vivido, é que a gente busca de Deus a solução, busca de Deus a resposta, busca de Deus o que nós devemos fazer, quando na verdade essa deveria ser a regra para a nossa vida, né? Muitas vezes a Exato. gente simplesmente toma uma decisão pelo que os nossos olhos veem ou pela nossa própria inteligência, entre aspas, pelo nosso próprio conhecimento, e aí tudo bem, vida que segue. Aí quando chega nesse momento, por exemplo, você está no avião, que você não tem mais nada, não tem nada ao seu alcance para que você, com suas mãos, você possa fazer, aí a gente pensa, Deus, só Deus pode fazer. Quando na verdade ele estava até nos momentos que você poderia, sei lá, ir lá e consertar um motor. É Deus, Exatamente. entendeu? Então, assim, esses momentos também servem para que a gente reflita. E eu tenho Exatamente. pensado muito nisso ultimamente, assim, eu tinha muitos planos, e aí eu rio, assim, pensando nisso. Poxa, Deus tá me mostrando que eu nunca tive no controle, apesar de eu fazer planos Exatamente. para amanhã, entendeu? Então, assim, é justamente pra gente refletir mesmo. Muito bom, Renan. Seu, seu pensamento, sua reflexão para nós. Deixa eu compartilhar um outro vídeo aqui para vocês. Ok, vamos lá. Tem legenda também esse, que é de John Piper. This question reads, chronic illness, difficult marriages, losing a child. Doesn't God want me to be happy? God definitely wants you to be happy, long term, infinitely, and deeply now, in and through those circumstances. Romans 8. What shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, will he not with him freely give us all things? That's saying that since God paid the infinite price of his son for you, will he not then surely carry through in providing everything you need? And then it goes on to say, what shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness? I mean, these are hard things. Nakedness, peril, sword. As it is written, we are being killed all day long. So you get persecution and murder of Christians. And then he says, no. In all these things, we are more than conquerors through him who loved us. Now, what I think more than conquerors means for your happiness is that a conqueror has his enemies lying subdued at his feet. So you get distress, famine, nakedness, peril, sword, persecution. There they are, conquered at my feet. More than conquerors means they're not just at my feet. They are serving me. They're not just in chains, in prison. They are serving me. My persecution, my famine, my nakedness, my loss, as painful, as tearful as they are my servants. God works them all together for my good. Now that good that he works in and through them is the foundation of my happiness. It isn't the circumstances. There's plenty of tears. I mean, Jesus was a man of sorrows and acquainted with grief. Paul says, sorrowful, yet always rejoicing. I think Paul was always crying and always happy.
I mean, how could he not be crying? He was so beat up. His back must have looked like a hunk of jelly most of the time because he had these 5 times 39 lashes beat over his back and then healed in all kinds of gnarly ways. So this man lived with a thorn in his flesh, probably in his back, in his eyes, in his mind. And he had enemies all around him. And he said, rejoice in the Lord. And again I say, rejoice. So yes, God wants you happy, but he doesn't do it with circumstance. He does it with himself. He does it with the gospel. And he does it in and through circumstances. This is a call for faith, huge faith that God is good, God is for us, God is using all these things for our deep happiness now and our perfect, unsullied happiness forever in the age to come. E aí, pessoal? Rapaz, eu imaginei que ele ia dizer alguma coisa do tipo, sim, no longo prazo, mas significa que você vai passar por várias tretas no curto prazo. Eu sinceramente achei que ele ia falar alguma coisa disso, mas, enfim. Eu achei sensacional essa explicação também. Achei que vem bem a calhar para o nosso dia. Aquilo que Rainá falou também, eu acho que é bem legal. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, eu só queria falar que, então, essas tribulações, esses problemas que a gente passa, não é como se fosse um castigo, mas sim uma ferramenta que Deus usa e, através dela, propõe nos ensinar o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele está presente em nossas vidas, né? Se você lembrar do que Sproul falou, isso não inibe, não afasta o fato de que Deus pode usar uma tribulação dessa para nos ensinar ou para nos fazer voltar atrás em relação ao pecado, né? Ou seja, é possível que nós estejamos passando por tribulação, alguém esteja passando por tribulação em função do pecado. Paulo, lá em Coríntios mesmo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz que havia entre os irmãos muitos doentes, e aí entra uma expressão, acho que é no grego, no hebraico, meu Deus, amartia, que fala de que muitas vezes o pecado adoece as pessoas, faz as pessoas adoecerem. Paulo fala disso lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele vai falar da ceia, ele diz exatamente isso. Por esta causa há muitos entre vós, não há poucos entre vós que doentes, Estão doentes. e que dormiram, né? Há alguns que estão doentes e que dormiram. E ele fala estar doentes e dormir ali no sentido de morte mesmo, e ele faz uma ligação entre essas doenças e a morte com o fato deles não discernirem o corpo, não entenderem a igreja, não entenderem o que significa a igreja, o corpo de Cristo. Então ele faz uma ligação ali muito clara sobre efeitos do pecado. E efeitos do pecado podem acontecer sobre o corpo da gente. Como, obviamente, tudo que acontece sobre nós tem a ver com a vontade de Deus, a permissão, a determinação de Deus. Então, automaticamente, respondendo aí por Vitor, não necessariamente para nos mostrar que nós devemos depender dele, não somente por isso está implícito, mas também, muitas vezes, para nos corrigir, como aconteceu e como é o nome dele, Sproul fala sobre Miriam, que Deus fez com que ela ficasse leprosa para que ela se arrependesse do seu pecado. Então, em muitas situações, Deus usa esses meios também para nos corrigir, para nos instruir, para nos orientar. Mas o fato é que, seja qual for o motivo, mesmo que não conheçamos o motivo, a lição aqui é exatamente olhar para Deus como aquele que está no controle dessas coisas todas, não importa o que elas representem efetivamente, e confiar nele, né? Confiar no seu propósito, confiar naquilo que está por vir, né? E ter essa mentalidade de sermos mais do que vencedores, que eu achei muito interessante, porque na visão de que todas essas coisas, essas situações, de alguma forma, cooperam para o bem daqueles que Deus chamou e que amam a Deus. Isso é bem interessante. Então, caminhando aqui para o fim, a gente tem aqui a mensagem para hoje, né? Primeira coisa, Deus trabalha por você. Nós podemos confiar que nada está no controle, fora do controle de Deus, né? Deus trabalha por nós. Deus trabalha
como a própria palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, e nós podemos confiar nele, né? Mesmo diante dos momentos sombrios, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, ele está conosco. Deus trabalha também em nós, ou seja, permitindo que todo esse sofrimento, todas essas tribulações, elas de alguma forma nos instruam, nos orientem, nos capacitem, nos deem uma vivência com ele, uma aproximação dele, nos mostrando, como na Rainá acabou concluindo também, que nós não podemos confiar nos nossos próprios recursos, né? Em última instância, nós devemos saber que todas as coisas provêm de Deus, vêm dele, o êxito virá dele. Nós podemos nos preparar como for para um TCC, para um trabalho, para uma atividade qualquer, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. E Deus trabalha através de nós, ou seja, toda a nossa experiência deve servir para nós entendermos, para nós ajudarmos outras pessoas, consolarmos outras pessoas com o consolo que nós também somos consolados. E aí eu vou para o último vídeo, que acho que consolida tudo isso que a gente está falando aqui. Eu acho que é bem interessante, vai nos ajudar. Deixa eu só fechar aqui. No último vídeo a gente vai ter, acho que uma finalização completa. Acho que dá para completar com ele aquilo que nós estamos explicando aqui, explanando aqui hoje. Vamos lá. Ele não tem legenda, eu espero que vocês ouçam direitinho. Estão ouvindo? Dá para ouvir. Ok. Então, primeiro, Paulo fala do amor de Deus, que era uma coisa que o judeu também esperava para o reino messiânico. Ele fala do amor de Deus como sendo algo que Deus aqui e agora já derrama em nosso coração pelo Espírito Santo, através de um processo que é um processo de sofrimento. Veja no verso 3. Não somente isso, ou seja, não somente nos gloriamos na esperança da glória de Deus, do reino milenar, quando tudo vai estar bem, mas também nos gloriamos aqui e agora nas próprias tribulações. Gente, vamos pensar um pouquinho nisso aí. O que é gloriar-se? Vou dar um exemplo. Você tem um filho lindo, bonito, maravilhoso, inteligente, que passou no vestibular, só lhe dá alegria. Você, quando fala dele, enche a boca, né? Você se gloria no seu filho. Você fala bem dele, você tem prazer em falar dele, em exaltar suas qualidades. Você, assim, aquilo é alguma coisa que dá alegria e move o seu coração. Você se gloria no seu filho. Então, gloriar-se é você falar bem de uma coisa, é você exaltar aquela coisa. Paulo, no verso anterior, disse que a gente faz isso com relação à glória de Deus, que é a nossa esperança. Mas agora, no verso 3, ele diz que nós nos gloriamos nas tribulações. A última coisa que eu tenho vontade de fazer quando estou passando por uma tribulação é me gloriar nela. Porque minha vontade é ficar triste, reclamar, me aborrecer e perguntar a Deus por que isso está acontecendo, porque só acontece comigo essas coisas. Gloriar-se nas tribulações. As tribulações são de vários tipos. Elas vêm por causa de doença, problema financeiro, perda de um ente querido, uma situação difícil no trabalho, na família, relacionamento, vizinho, tanta coisa, não é? Que nós chamamos de tribulação e que nos ocorre. O que Paulo está dizendo aqui é que aquele que foi justificado pela fé em Jesus Cristo, ele tem paz com Deus e ele se gloria não somente na manifestação futura da glória de Deus naquele reino que está por vir, mas ele se gloria aqui também nas tribulações. Se gloria no reino futuro e no sofrimento do presente. Por que é que eu haveria de me gloriar nas tribulações, quando a vontade que eu tenho é outra? Está no verso 3. Porque nós sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança é a capacidade de você continuar a crer em Deus quando tudo dá errado. Porque você crer em Deus quando tudo está bem é uma beleza. Mas você continuar crente quando perde a saúde, perde o emprego,
perde um ente querido, perde uma amizade, o Corinthians perde. Isso aí para mim é fácil. Perseverança é a capacidade de você continuar a professar fé em Deus, seguir ao Senhor, obedecê-lo nas circunstâncias mais adversas e contrárias. Isso não é uma coisa que a gente aprende do dia para o outro. É alguma coisa que tem que ser aprendida na escola da vida. É por isso que Deus permite o sofrimento, como que dizendo, você está me seguindo por quê? Você me ama por quê? Você é cristão por quê? Por causa da bênção? Por causa das promessas? Ou porque você de fato sabe que é um pecador, salvo pela graça, e me segue porque me ama e por gratidão? Eu vou tirar tudo que você tem, eu quero ver se você continua a me seguir. Ele fez isso com Jó no Antigo Testamento, por que ele não faz isso com você hoje? Claro que ele faz. Ele quer saber por que você vai segui-lo. Por que você é cristão? E é por isso que as tribulações vêm, porque elas nos ensinam a perseverar. E a perseverança, verso 4, produz experiência. Crentes experimentados, crentes maduros, são forjados na fornalha da aflição. Não tem outro meio de você se tornar um crente experiente. Você pode ler quantos livros quiser de John Piper, de Sproul, de MacArthur. Você pode assistir os vídeos dele, pode fazer seminários, você pode vir à escola dominical. Não estou dizendo que essas coisas são ruins, elas são maravilhosas, mas nada vai substituir a experiência do dia a dia. Você enfrentar no dia a dia o sofrimento desse mundo como crente e aplicar no dia a dia os princípios da palavra de Deus. Crentes experientes. E não adianta querer forçar. Novato é novato. Um novo convertido não tem experiência. Leva tempo. Isso é uma coisa que leva tempo. E tempo bem aproveitado. E finalmente, verso 5. A esperança não confunde. Desculpe, ainda no verso 4. A experiência produz esperança. Por quê? Porque o crente, quanto mais ele passou por sofrimento nessa vida, e mais ele viu que ele não abandonou a Deus e Deus não o abandonou, ele se enche de certeza de que estas promessas do reino de Deus, elas são seguras. Por isso que a experiência vai produzir esperança. A esperança do reino de Deus, o desejo do reino de Deus. As provações tiram nosso apego às coisas desse mundo e nos fazem desejar e ansiar o reino prometido. Por isso que as tribulações acabam produzindo esperança. E finalmente, verso 5, essa esperança não confunde, ela é certa. Por quê? Porque ela é testificada pelo Espírito Santo no nosso coração. A esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Deus nos deu o seu Espírito quando nós nos convertemos, não somente para nos ajudar a mortificar o pecado aqui e a perseverar, mas também para nos persuadir e nos convencer mais e mais do amor de Deus. Essa experiência é uma experiência extraordinária, e aqui Paulo está falando de uma experiência. O coração aqui é a sede do nosso ser, das nossas emoções. O Espírito Santo derrama o amor de Deus em nosso coração, a experiência do amor de Deus. Você ser convencido por Deus, isso é alguma coisa que Deus faz, Ele nos convence, Ele fala ao nosso coração, Ele sussurra ao nosso ouvido de que Ele nos ama, apesar de tudo isso que nós estamos passando. Essa é a glória de ser crente, é isso que é a diferença de ser crente e daquele que não é. Porque no meio da dor, do sofrimento, da doença terminal, da separação e da confusão, lá no meio a voz de Deus sussurra no nosso coração: eu te amo. Estas coisas não significam que eu não amo você. E aí, pessoal? Fechou? Fechou com chave de ouro. Ele falou exatamente o que eu estava pensando aqui. Que Fala, Renan. Oi? Pode falar. Estou te ouvindo. Tá bom. A gente tem esse costume, né? Enquanto ser humano, a gente tem essa tendência a abominar o sofrimento, a tristeza. A gente sempre pensa como algo ruim.
sempre temos um pensamento pejorativo contra isso, né? E eu acho que a gente cresce na fé quando a gente consegue entender exatamente isso que o Augusto Nicodemos falou, que o sofrimento é um meio pelo qual nós somos amadurecidos, nós somos moldados, nós somos aperfeiçoados, nós conhecemos mais a Deus, como o Jó falou que achava que conhecia a Deus, né? Agora ele verdadeiramente viu o Senhor. Então, a gente precisa mudar, é um exercício, né? Diário, pessoal, para a gente pensar assim, poxa, o sofrimento é algo, é um momento agora que eu vou melhorar quanto cristão, digamos assim. E isso também pode ser justificado pelo fato de que nós, seres humanos, a gente nega muito os sentimentos que a gente diz negativos, né? Que é Sim, tristeza, a dor, a angústia. A gente tem a tendência de não gostar de sentir isso. Mas verdade. nesses momentos também essas emoções também são parte de quem nós somos. Deus nos fez assim, Deus nos fez para sentir alegria, mas Deus nos fez para sentir tristeza, para que das duas maneiras a gente olhe para Ele. Então, é, não é se culpar enfim, se sentir péssimo por sentir triste ou por se sentir alguma dor. É parte do tratamento de Deus para nós. Exatamente. Não dá pra, não é pra, nem é para ser ufanista, achar que tudo vai dar certo, nem também achar que quando está dando errado é porque está tudo, acabou, não tem mais jeito, desesperar e tudo mais, né? O equilíbrio nessas coisas. E aí entra exatamente a conclusão aqui, que foi trazida para nós pela lição, né? Deus é um consolador, é o consolador. Cristo também é consolador. O Espírito Santo é consolador. Então a Trindade está presente, o Paráclitos, que é o Espírito Santo, está conosco. Paulo resume conforto com as palavras: tudo posso naquele que me fortalece. E isso aqui não é um brado de prepotência, de arrogância, né? Então eu sou o tal, eu sou o cara. Não, é um brado de alguém que confia em Deus, né? Eu posso suportar, eu posso passar por isso, eu posso viver isso confiando em Cristo, né? E Deus nos sustenta e nos habilita a sustentar. Então nós somos confortados e consolados com um propósito também. E esse propósito está muito claro, que é nós também ajudarmos a consolar e consolarmos outras pessoas, a confortarmos outras pessoas. Ok, pessoal? Ok. Ficou alguma dúvida? Eu queria tirar só uma dúvida, Pois não. que é a gente discutiu aqui um pouco da questão da gente não confiar nos nossos recursos, não foi? Um dos pontos que a gente falou. Aí eu queria saber até que ponto a gente deve confiar em, em uma saída humana, entre aspas, para uma determinada solução, e até que ponto seria pecado a gente, não sei se pecado é a palavra, mas até que ponto seria errado a gente tentar achar uma solução através de soluções humanas, através da gente. O senhor citou um exemplo, por exemplo, essa questão da pandemia que a gente está vivendo, né, que está tendo várias pesquisas. Até que ponto a gente poderia ter uma confiança grande nessas pesquisas que estão desenvolvendo essa vacina para a gente tentar sair dessa pandemia? E até que ponto seria pecado a gente pensar que o ser humano poderia solucionar esse problema? Não Entenda. sei se deu para entender. Não, deu sim, claro. Eu só queria colocar o seguinte: na verdade, Vitor, as coisas elas caminham em paralelo. Em que sentido? O fato de nós termos, por exemplo, Deus capacitado pessoas, né, médicos, cientistas, estudiosos, para ter dado essa capacidade, ter dado essa condição, esse entendimento, essa sabedoria, esse conhecimento, faz parte do processo de manifestação da graça comum de Deus, faz parte é uma manifestação dessa graça. E nós devemos sim ter nessas pessoas, nesses métodos, na ciência, naquilo que nós conseguimos produzir com a parte da inteligência humana, devemos ter confiança nisso. O limite é quando a confiança nessas coisas ela é superior à confiança e à esperança que nós depositamos em Deus. O limite é quando você... Vou dar um exemplo que pode parecer bem digamos, bruto, né, bem cru assim. A obstinação médica é uma questão que vem sendo discutida há muito tempo
no meio científico, no meio da medicina e tudo mais. O que é que se chama de obstinação médica? É você ter um paciente cujas as características, o perfil, a análise que se faz dele do ponto de vista médico mostra claramente que há uma total inviabilidade da recuperação dele. Mas você insiste em colocar medicação, em fazer novos tratamentos, em colocar novas tecnologias, em usar isso, usar aquilo. Tudo aponta, na verdade, para que aquela pessoa, não importa o que se faça com ela, ela vai morrer. E aí, tanto por parte da família como por parte de alguns médicos, né, se insiste em fazer coisas mirabolantes e tentar todas as alternativas que se sabe que são esdrúxulas, medicamentos experimentais e tudo mais. Quando, na verdade, no coração... Aí entra o crente vivendo uma situação como essa, né, o cristão com todo esse arcabouço que você mencionou aí de fé. A gente tem que entender que a vida tem um fim, tem um limite. E que essa obstinação por tentar fazer alguma coisa que, de alguma maneira, nós acreditamos piamente que vai fazer, vai mudar e tudo mais, quando todos os indicativos apontam que, na verdade, chegou o limite daquela vida, então, para o crente, para o cristão, entender a morte, enxergar a proximidade da morte, com um olhar menos obstinado em relação a tudo aquilo que a ciência possa fazer, é uma demonstração de que efetivamente ele chegou nesse liame, nessa divisão que você mencionou aí. Buscar a cura para a pandemia, para o Covid, é necessário, é importante, faz parte da produção da inteligência humana e Deus está no meio disso. Agora, determinar ou dizer que isso vai acontecer exclusivamente por conta daquilo que o homem faz, estabelecer prazo, meta, sabe, sem desconsiderar que Deus pode querer que essa pandemia se mantenha aqui durante 1 ano, 2 anos e mate milhões de pessoas ao invés de matar apenas milhares, é algo também que é contrário à Bíblia, é contrário à fé. Então, assim, eu tenho que fazer tudo aquilo que eu estiver ao meu alcance, até o ponto em que esse meu esforço, esse meu empenho não esteja sendo no sentido de que eu tenho muito mais esperança no que o homem vai fazer do que naquilo que Deus pode fazer. No sentido de muito mais do que eu acredito muito mais no meu próprio esforço do que naquilo que Deus pode agir. Outro exemplo bem típico dos nossos dias, a ansiedade. Né? A ansiedade é uma coisa muito comum nos nossos dias. A pessoa ficar ansiosa, ficar preocupada com uma determinada coisa que vai acontecer, seja no trabalho, seja desemprego, seja por conta do desemprego, seja por conta de estar no trabalho e tem alguma coisa para fazer, da escola, da faculdade, do casamento, dos filhos e tal. Essa ansiedade, ela, em alguma medida, às vezes ela extrapola qualquer perspectiva do cristão demonstrar sua fé. Porque não há lógica, não há racionalidade que justifique aquela angústia, aquela preocupação que toma conta daquela pessoa, como se ela quisesse ter o controle absoluto de tudo aquilo que acontece na sua vida. Então, como é que a Bíblia trata isso? Não estejais ansiosos por coisa alguma, coloca tudo diante de Deus em oração e espera em Deus. Então, descansar em Deus, ter esperança, ter depositadas no altar de Deus. Essa postura é a postura que estabelece o limite entre aquilo que é efetivamente uma confiança em Deus e aquilo que é confiar nas alternativas que eu tenho, nas soluções que eu tenho. Eu tenho o que fazer? Tenho. Eu faço aquilo que está ao meu alcance? Faço. Mas eu não vou procurar, e aí eu vou entrar numa outra seara, mas eu não vou procurar controlar ou querer controlar todas as variáveis que estão à minha volta, como se isso fosse de alguma forma possível. Quando Jesus fala sobre isso, ele diz assim: qual de vós, por mais ansioso que esteja, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Em outras palavras, como é que vocês, por mais ansiosos que vocês estejam, vão controlar o tempo, vão controlar as questões orgânicas, as questões da natureza? Vocês não conseguem fazer isso.
Então, por que vocês insistem em tentar fazer, em tentar controlar todas as coisas? Descansem, olhem para as aves do céu, olhem para os lírios do campo. Percebam que vocês precisam ter paz. Encontrar paz tem a ver com descansar em Deus em alguma medida. Mesmo que você esteja diante de uma tribulação muito grande, é preciso ter paz. E aí entra aquele exemplo que eu falei e que Paulo dá, né, naquele 2 Coríntios capítulo 1, verso 8, 9, quando ele diz, olha, nós chegamos num momento, num estado, lá no estágio da nossa tribulação, da nossa aflição, que nós decretamos a nossa morte. Vamos morrer. Lembra do avião que está caindo e que o piloto diz não tem mais jeito? É mais ou menos isso. Parece que a gente precisa chegar, na verdade a gente não precisa chegar nesse limite para estabelecer o mesmo padrão de comportamento, ou seja, de descansar, de confiar, de esperar. A gente precisa exercitar isso. Tem um lado prático, que é você está disposto a fazer tudo para atingir aquele objetivo, tudo que seu esforço pode fazer. Então, vamos dar um exemplo prático. Você quer passar no exame lá do Detran, e você estudou, tal, tudo mais. Aí você diz assim, caramba, tem aquele meu amigo que é meu vizinho e que disse que se eu precisasse de alguma coisa lá no Detran, ele me ajudaria. Vou pedir a ele uma forcinha, sabe? Porque eu preciso muito dessa carteira, porque sem essa carteira eu não vou conseguir ser, sei lá, ser um motorista do Uber e eu estou precisando trabalhar. Eu não vou conseguir o emprego de motorista de ônibus que estão me oferecendo, eu preciso mudar minha carteira. Então, você busca meios que são ilícitos, ilegais, ou que, ainda que não sejam, entre aspas, ilícitos, mas são meios que não são justos. Por exemplo, você passar na fila de alguém que está precisando de um... Pronto, vou dar um exemplo aqui, até que me ocorreu agora. Nós temos pessoas que hoje, lamentavelmente, estão na fila para uma UTI, né? Para serem tratados. É justo por você ser amigo do governador, do secretário de saúde, do médico que tem a capacidade e poder de atuar lá no hospital, é justo você passar na frente, pedir para que ele coloque você na frente de alguém que até tem uma gravidade maior do que a sua, ou que você nem sabe se tem, mas você chega lá e diz, pai, bota meu pai aí, porque tal, usando da sua amizade, usando dessa influência que você tem, da sua autoridade, seja lá o que for, para buscar um proveito próprio em detrimento de terceiros, numa situação como essa, você vai achar que essa amizade que você tem e da qual você pode usufruir, ela é bênção de Deus, foi Deus que colocou isso na sua vida como uma bênção, ou você pode pensar que, na verdade, se Deus quiser que você seja curado, que tenha aquele espaço na UTI, ele vai fazer isso. Não sei se ficou claro, mas esses dois exemplos mostram que muitas vezes a gente está no limite daquilo que podemos fazer, e a gente busca meios que não são ortodoxos, que não são éticos, que não são justos, porque nós não somos melhores do que ninguém, mas nós nos achamos tão melhores e tão mais abençoados por termos essas influências, esses poderes, que nós achamos que até que isso é uma bênção, é uma coisa maravilhosa. Eu tenho um amigo que é governador, que é prefeito, e ele vai vai me dar um benefício que para outras pessoas não, mesmo que essas pessoas tenham o mesmo, digamos, direito que eu. Então é você passar um concurso, todo mundo tá lá, todo mundo passou no concurso, mas você ser chamado primeiro, mesmo sendo o terceiro da fila. E aí você dizer, puxa, que bênção, né? Bênção como? Como foi que você chegou a ser o terceiro e o primeiro não foi chamado MS e tal? E aí você diz que isso foi uma bênção de Deus. Será que foi uma bênção de Deus mesmo? Será que não foi você metendo a sua mão, ou buscando os seus recursos humanos para fazer acontecer aquilo que você acha que é a bênção que Deus podia te dar? Ficou claro, Vitor, sobre isso? Ficou Então, sim. existem esses limites, de fato, né? Existem coisas que eu posso fazer, existem coisas que eu tenho que depender de Deus. Mas em todas as circunstâncias, depender exclusivamente de Deus. Mas em todas as circunstâncias, eu tenho que parar e refletir. Eu cheguei até aqui. O que eu posso fazer, eu já fiz. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Não tem. Então eu vou esperar em Deus.
mas nos recursos também que eu estou usando. Então, o meu estudo, a minha dedicação, aquilo que você está produzindo nos vídeos que você faz, é o seu esforço, é o seu empenho, é aquilo que Deus está lhe capacitando para fazer, para te dar. Então, agradecer e pedir a Deus que te use, tal, isso faz parte do seu cotidiano. Se isso vai redundar em você ser uma grande figura de ensino da internet, um grande professor bem remunerado, tal, nos cursinhos de Sergipe, do Brasil, isso será uma bênção de Deus. Mas se você continuar sendo um professor em Sergipe, em Aracaju, e tendo sua remuneração condizente com aquilo que você precisa e tudo mais, você não chegou a explodir como um grande professor no Brasil e no mundo, não significa dizer que Deus abençoou ou deixou de abençoar você por uma coisa ou por outra, entendeu? Deus tem um plano para cada um, tem um limite. Eu posso ser um grande advogado, mas não ser rico, como existem pessoas que são medíocres como advogados do ponto de vista dos conceitos jurídicos, pura e simplesmente, e ter uma grande carteira de clientes e ser muito bem sucedido. Não são essas coisas que vão medir nem a nossa fé, nem a bênção de Deus sobre nós. Do mesmo jeito que nós pensamos sobre isso, pensamos também que não é o fato de eu ser crente que vai me trazer, de alguma forma, um benefício em relação a situações como sofrimento, como angústia, como aflição, em relação a outros que não são crentes. É mais ou menos isso. Então, não tem um limite, um fator delimitante, a não ser você interiormente pensar, eu estou realmente confiando somente em Deus, somente em mim, nos médicos, ou eu estou depositando a minha confiança em Deus? E a consequência, né? Pensar assim, e se não conseguir? E se eu não conseguir o emprego? E se eu não conseguir a aprovação? E se eu não conseguir? Como é que vai ficar? Eu vou continuar adorando, exaltando a Deus. Eu vou continuar dizendo que Ele é bendito, apesar dos açoites que eu estou levando. No momento da tribulação, como é que eu me comporto? Como é que eu me relaciono com essa situação? Eu continuo adorando, glorificando, exaltando, bendizendo a Deus, ou eu só bendigo a Deus quando as coisas vão bem? É por aí. Eu sei que eu fui bem prolixo, mas eu queria tentar abranger todas as possibilidades. Não sei se fui feliz. Mas é bom tentar explicar os casos possíveis aí. Ficou tranquilo, Vitor? Ficou sim, ficou. Entendi perfeitamente. Alguém quer colocar mais alguma coisa, alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos encerrar? Pois é, né? Quase meio-dia. Eu vou encerrar, mas eu queria manifestar a vocês uma coisa. Eu fico triste, eu tenho ficado triste com as aulas por conta dessa pouca adesão, sabe? A gente sabe quais são as pessoas que estarão aqui. Eu não sei se tem a ver com essa pouca adesão, tem a ver com o momento, com a história, com a própria ferramenta, ou se tem a ver com as aulas em si, né? Talvez a aula não esteja legal, o método não esteja legal. E aí eu fico preocupado, porque de repente alguém pode dizer assim, não, hoje quem vai dar aula é Marcos, ou ele demora muito, ou isso, ou outro, então eu não vou participar da aula. E há uma perda, um prejuízo grande para isso. E eu só queria dizer que realmente eu fico triste com essa nossa pouca adesão e pouca participação. E se for a causa, se eu perceber que a causa está sendo exatamente a metodologia, a aula e tudo mais, a gente pode mudar. Mas também pode ser que seja o professor, seja os professores, e a gente também tem que pensar sobre isso e tentar melhorar nisso aí. Tá bom? Então, Olha, valeu. eu vou admitir que eu prefiro aula presencial, mas aqui dá para fazer as coisas bem. Eu também acho. Também acho que dá. Mas tá bom, gente. Obrigado. Foi toda a semana que entra juntos. Temos a próxima aula, a lição 10. Eu espero que vocês tendo a lição, estudem, e a gente vai trabalhar aí para fazer o melhor possível, ok? Ok, então. Marcos, obrigada pela aula, foi excelente. Um abraço para vocês. Deus abençoe. Amém. Amém. Eu vou mandar no grupo lá tanto o aplicativo como também os links dos vídeos, tá bom? Como eu fiz a outra vez. Ótimo, ótimo. Deus abençoe. Um abraço. Tchau. Amém. Tchau, então, gente.